Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, bem-vindos ao momento da meditação da Palavra de Deus no canal Católico. Hoje, dia 2 de outubro, vamos meditar nesse dia sobre os santos anjos da guarda e a Palavra de Deus, que vamos proclamar o Evangelho de Mateus 18. Não deixe de dar o seu gostei e compartilhar essa reflexão com seus amigos. Vamos então agora iniciar a proclamação. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes, não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe o meu nome, uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem se cessar a face de meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, irmãos, hoje celebramos os anjos da guarda, ou também chamados os custódios, anjos custódios, que são os nossos amigos, os nossos companheiros de caminhada. São mensageiros e também são guardiões, enfim, eles são mencionados nas Sagradas Escrituras, inclusive na tradição. A tradição, como nós bem sabemos, é parte da revelação oral, que não é exatamente aquilo que vem na tradição escrita, que está escrito nos livros inspirados, que nós guardamos, chamamos de Bíblia. Porém, a própria tradição é também fonte de revelação, onde se revela de fato a existência desses seres celestiais. A Igreja ensina que todos nós temos um anjo custódio, ou anjo da guarda, que de fato ele nos guarda, ele intercede por nós, ele caminha junto conosco, faz a jornada conosco em nossa peregrinação. E eles são espíritos puros, são também muito inteligentes, mais do que nós, são altamente amorosos e estão ao nosso serviço. De fato, o Catecismo da Igreja Católica, no número 336, fala que eles têm uma tripla missão. Podemos dizer assim, vamos resumir: guardar, ou seja, guardar dos perigos espirituais, dos perigos físicos. Eles também têm a missão de iluminar, ajudar a discernir o bem e afastar as tentações, e eles têm a função de interceder, ou seja, levar nossas orações a Deus e apresentar nossas necessidades. Logo, a gente, de fato, precisa cultivar com eles uma relação de amor, de gratidão e confiança, porque ao longo da nossa vida eles vão fazendo muito e muito por nós. Indo ao Evangelho, depois dessa introdução aos anjos, nós temos algumas questões que o Evangelho nos apresenta. A pergunta que é feita aos discípulos: quem é o maior no reino dos céus? Entre aspas, uma pergunta cheia, claro, de mentalidade mundana, talvez uma mentalidade que esconde aí a busca de status ou a busca de poder, porque é uma pergunta que traz por detrás das entrelinhas um certo interesse, uma certa ganância. Quem é o maior no reino dos céus? Jesus, num gesto de profunda tranquilidade, simplicidade, coloca uma criança no meio deles, ou seja, simbolizando provavelmente que a grandeza do reino não se conquista subindo, mas descendo para a humildade. E Jesus, claramente, ele não diz tornai-vos crianças, mas ele diz tornai-vos como crianças, o que cria uma metáfora. Na verdade, não seria tornar-se criança, voltar à vida infantil, não é isso. Porém, é uma afirmação metafórica. A criança, de fato, ela pode ser uma imagem para nós de muitas coisas, um espelho talvez, porque a criança tem qualidades. Primeiro, ela é uma criatura dependente, ou seja, ela não é autossuficiente, portanto não se apega a si mesmo como nós, teria condições de se apegar muito mais do que nós ao pai, à mãe, enfim, ela confia no pai. Isso nos dá uma imagem que a gente tem que projetar a nossa confiança totalmente em Deus. Também ela tem a qualidade da simplicidade e da pureza de coração, porque ela vive o presente. Então ela vive intensamente o momento do agora, do hoje, sem duplicidade, sem fingimento, sem cálculos, enfim. Ela é o que é, ela vive na realidade, com os pés no chão. Isso também projeta para nós uma qualidade. E depois sim, a criança ela tem a capacidade de maravilhar-se, porque ela é aberta ao mistério. Ela olha para o mistério, ela se assombra, enfim. Ela tem uma forte gratuidade na vida dela, uma capacidade de agradecer, de reconhecer o mistério, que a gente deve aprender também na nossa vida. Então seria uma metáfora para algumas qualidades. E Jesus diz: quem se faz pequeno como esta criança, esse será o maior. Enfim, então Jesus ele foca perfeitamente bem o ensinamento, usando a imagem da criança,
E ele disse que receber os pequenos seria receber o próprio Cristo. Quem recebe em meu nome uma criança como esta é a mim que recebe, entre aspas. Portanto, Jesus se identifica misteriosamente com os pequenos, que é uma imagem dos frágeis, talvez os pobres, talvez os doentes. A gente poderia usar a metáfora da criança para imaginar essas realidades que existem nesse mundo. Depois ele faz, claro, em seguida, uma revelação bastante solene sobre essas crianças, que são os anjos da guarda, no versículo 10. Entre aspas, não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que seus anjos no céu veem a face do meu Pai. Entre aspas, porque aqui está revelado uma coisa importante. Cada pequenino nesse mundo, não importa quem seja, o mais pequenino, simples e humilde, tem um anjo poderoso diante da face de Deus. Eles têm anjos que vão protegê-los e defendê-los. Portanto, primeiro, mesmo sendo um pequenino nesse mundo, mostra o valor infinito de cada alma para Deus, porque Deus colocou um anjo para proteger esse pequenino, porque tem um anjo guardião ao seu lado, enfim. Ninguém, portanto, é insignificante e toda alma é custodiada, é guardada e é protegida por um anjo. Portanto, todas as pessoas têm um valor intrínseco, têm seu valor infinito aos olhos de Deus. Bem, os seus anjos vêm sem cessar a face do Pai, como afirma Jesus, entre aspas, e o que mostra que, portanto, o anjo não é um mero ajudante. Ele, de fato, é um ser de altíssima hierarquia celestial, que vive em constante contemplação da presença de Deus. Ele está diante de Deus, ele está na luz e ele é enviado para nos guiar. Bem, a gente pode, de fato, nesse dia dos anjos, tirar algumas lições para a nossa vida. Primeiro, a gente precisa aprender a questão do respeito sagrado pelos pequeninos desse mundo. Podem ser as pessoas mais frágeis que a gente imaginar. Eles têm um anjo poderoso diante de Deus. Não podemos esquecer disso. Depois, aprender sobre a consciência de amizade com o anjo da guarda, o nosso próprio anjo da guarda. Porque a gente tem que estabelecer uma conexão, uma relação com o nosso anjo, que ele é tão bom, tão amoroso, está sempre ao nosso serviço. Temos muito o que agradecer. Pensemos nisso e invoquemos com frequência a intercessão de nossos anjos na nossa vida, na nossa jornada e em nossa caminhada. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.